A pressão é gigante. Olá, o jornalismo da Globo volta a falar com você porque o governo acaba de anunciar... Quando você acha que já viu de tudo, ainda aparece mais coisas. E essa aqui é pesada. Uma medida provisória que reforça os princípios... Preciso que você fique até o final para você poder entender. Mais um giro aqui importante, mais um giro aqui sobre essas notícias do STF, sobretudo sobre Alexandre de Moraes, e essa decisão vai dar o que falar. Aperte os cintos aí, que eu vou trazer tudo para vocês aqui agora no nosso giro. Mas antes, esmaga o dedo no like, deixa esse joinha para fortalecer aqui o canal. Fortalecendo o canal, a gente consegue levar esse conteúdo para frente. A gente traz a informação e aqui nos comentários você pode deixar a sua opinião. Ei, antes desse giro sobre Alexandre de Moraes, sobre essas decisões que estão pegando fogo, quero te fazer um convite. 10 de fevereiro nós vamos realizar uma palestra online e gratuita sobre direitos trabalhistas. Hora extra, férias, intervalo, adicionais, enfim... Tudo sobre direito de trabalho é gratuito. Você precisa só entrar no grupo, que o link está aqui embaixo. Entre no grupo, lá você vai ter mais informações. Vamos para o nosso giro. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes desse giro, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E também deixe aqui os seus comentários. Vamos ao giro de notícias atualizadas. Dia 20 está chegando. Convidado para a posse de Donald Trump, o ex-presidente Jair Bolsonaro aguarda a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a liberação do passaporte. O documento está retido em juízo. Além de Bolsonaro, a oposição organiza uma comitiva de 37 deputados que se mostraram interessados em viajar para o evento. A organização está a cargo dos deputados Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis. Olha, Serrão, o Loirão está perto de tomar posse ali do cargo, né, de novo assumir o executivo dos Estados Unidos. A gente sabe que essas comitivas do Congresso para os Estados Unidos estão acontecendo aí, né, sempre, porque eles sempre estão denunciando de maneira, portanto, internacional a ditadura do judiciário, levando a conhecimento ali o que está acontecendo dentro do nosso país. Isso é importante, né, em relação à ditadura, porque é importante que o país deixe de ser visto, que o Brasil deixe de ser visto como uma democracia normal, que tem problemas, claro, como toda democracia, mas que ele passe a ser visto como uma ditadura imposta por algumas pessoas que estão ali no determinado poder do nosso país. Pois é, Jair Bolsonaro dificilmente poderá ir à posse de Donald Trump. É quase impossível, missão quase impossível, teria que chamar o Tom Cruise para ele poder ter direito a viajar aos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal não tem a menor vontade de liberar o passaporte dele. O ministro Alexandre de Moraes não tem a menor intenção de dar uma autorização, nem que seja provisória, para que Jair Bolsonaro possa dar um pulinho em Washington, dia 20, para a posse do Trump. Agora, aí tem um problema, e um problema diplomático. O próprio Trump já se manifestou publicamente que gostaria muito, mas muito, de ter a presença lá de Jair Bolsonaro. Numa contradição terrível e um problema para a diplomacia brasileira. Primeiro que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje o titular da cadeira elétrica do Palácio do Planalto, não recebeu o convite oficial para a posse do Trump. E Bolsonaro, de maneira inusual, como diriam os americanos, teve essa honraria. Só que o Poder Supremo não vai deixar que ele viaje. Bolsonaro hoje curtiu o dia de manhã enquanto Maduro tomava posse lá na Venezuela. Bolsonaro recebia no seu cercadinho de Mambucaba, lá em Angra dos Reis, aquele povo que sempre vai lá prestigiá-lo com o carinho sincero de quem fez um trabalho correto na presidência da República do Brasil. Então, a contradição. Bolsonaro tem o reconhecimento do povo, tem o reconhecimento internacional do cara mais poderoso do mundo, o lourão Donald Trump, mas não tem o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que ameaça até processá-lo e condená-lo no caso absolutamente falso da tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder no 8 de janeiro. Vamos ver como é que essa história acaba, mas parece que ela não vai acabar bem, não.
Olá, o jornalismo da Globo volta a falar com você porque o governo acaba de anunciar que vai revogar o ato que ampliou a fiscalização da Receita Federal sobre movimentações financeiras, o que incluía o PIX, lembra? Com a decisão, a fiscalização volta a ser como era antes, ou seja, o valor das movimentações financeiras a partir do qual os bancos têm que reportar a receita volta a ser R$2.000 por mês para a pessoa física. Esse recuo do governo vem depois de uma onda de fake news que gerou muita desinformação sobre essa nova forma de notificação dos bancos com a Receita. Tinha gente inventando até que o PIX seria taxado, que é mentira. O governo afirmou que foi necessário esse recuo para justamente evitar distorções e que vai editar uma medida provisória para deixar claro que não haverá cobrança de imposto sobre o PIX e para equiparar o PIX a dinheiro vivo como transação financeira, ou seja, sem nenhuma taxação. Você vai ter, claro, todos os detalhes no Jornal Nacional, começa às 8h30, hora de Brasília. Até já! Venho com mais informações ainda sobre esse assunto. Vem para cá, o repórter Pedro Teixeira vai atualizar. Ele está acompanhando, então, ele acompanhou essa entrevista coletiva. Ele está no Palácio do Planalto nesse momento e vai dar detalhes. Então, olha, a gente está falando o seguinte, o governo decidiu revogar o ato de monitoramento do PIX. Pedro, me explica, eu posso falar que o governo recuou? Boa tarde. Tudo bem, Débora? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O próprio secretário da Receita Federal, Barreirinhas, deixou claro que é um recuo. De fato, o governo desistiu da normativa adotada para acompanhar as transações via PIX, porque entende que ela foi alvo de notícias falsas, que, de certa forma, mentiam sobre o que estava sendo planejado pelo governo. O próprio secretário da Receita já tinha se manifestado em outros momentos tentando explicar o que buscava esta normativa, mas a partir de agora este ato foi revogado. O ministro da Fazenda explicou nesta coletiva aqui no Palácio do Planalto que a decisão ela foi tomada junto com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto para, digamos assim, reagir às notícias falsas que estavam sendo propagadas nas redes sociais e também na avaliação do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, a revogação do ato normativo para as questões relacionadas ao PIX é uma forma de dar mais segurança para uma medida provisória que será enviada ainda hoje em uma edição extra do Diário Oficial da União, segundo o Palácio do Planalto, que promete regulamentar ainda mais essa história do PIX. Portanto, promete nesta medida provisória o governo indicar que as transações PIX têm sigilo bancário e que elas não serão taxadas. O ministro da Fazenda disse que isso já está previsto na legislação. É um projeto de lei complementar aprovado em 2001 com relação a essas transações, tanto usando dinheiro depois com a criação do PIX nos mesmos moldes. Então não tem nenhum tipo de pagamento de imposto, também tem o sigilo bancário protegido, porque este era um dos pontos quando as pessoas começaram a compartilhar questões relacionadas ao PIX, que a normativa publicada pela Receita Federal retirava o sigilo bancário das transações por PIX e também ela em determinado momento poderia ser taxada se a Receita entendesse que há uma movimentação maior do que aquela pessoa poderia fazer em um determinado mês. Essa foi a maneira encontrada pelo presidente Lula, pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad, pelo advogado-geral da União Jorge Messias, que também falou sobre a reação do governo a estes parlamentares, por exemplo, que promoveram e divulgaram notícias falsas sobre este assunto, que a AGU vai pedir para a Polícia Federal apurar quem são essas pessoas que divulgaram essas notícias falsas, porque no entendimento do governo, a propagação destas notícias falsas atrapalham a população.
o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que, a partir da divulgação destas notícias, muitas pessoas foram alvos, por exemplo, de golpes, em que as pessoas enviavam supostos boletos usando a imagem do governo federal, usando a imagem da Receita Federal para fazer cobranças para pessoas que não teriam nada para pagar, que estavam totalmente dentro das regras de transações financeiras. Esse foi o procedimento encontrado pelo presidente Lula e pelos seus ministros e secretários para reagir a uma série de notícias falsas, mentirosas, que foram divulgadas nestes últimos dias, especialmente esse vídeo que você citou, por exemplo, do Nicolas Ferreira, em que, em tese, ele até indica que o governo, de fato, não iria taxar as transações usando o Pix, mas faz uma série de outros questionamentos. É sim uma forma de reagir e é também, sim, de fato, Débora, um recuo. Afinal de contas, o governo entende que a pressão em cima do governo a partir desta decisão da Receita Federal foi muito grande, os reflexos são bastante grandes também, especialmente na aceitação da população com relação a medidas do governo e também na popularidade, especialmente do presidente Lula. Um outro assunto que foi falado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta coletiva, Débora, sobre a queda nas transações Pix neste início do mês de janeiro. Este é um dado divulgado pelo Banco Central e, de fato, o dado aponta uma queda no número de transações nas últimas semanas de dezembro para as primeiras semanas de 2025, já em janeiro. Acontece que, segundo o ministro da Fazenda, isso acontece em todos os anos, porque, por exemplo, no fim de dezembro tem as festas de final de ano, então as pessoas gastam um pouco mais com presentes, enfim, trocas ali de dinheiro entre familiares. Então isso, de certa forma, aumenta o número de transações via Pix e isso tradicionalmente diminui em todo o início de ano. Então, que o próprio Banco Central fez essa correção, isso foi ressaltado pelo ministro da Fazenda. O governo buscando mecanismos, Débora, de reação, usando os formatos que ele pode usar de comunicação para tentar reagir aos efeitos de decisões que foram tomadas pelo governo. A última é este recuo com relação às normativas para a transação via Pix e o envio desta medida provisória ao Congresso Nacional para ressaltar, segundo o governo, de que as transações Pix não serão nem taxadas e elas terão também o sigilo bancário preservado. Volto com você. Pedro, olha, eu acho que você foi muito claro aqui, né, nas informações que você traz, nas explicações. Quero aproveitar e trocar uma ideia contigo, que é a seguinte: olha, a gente está vendo a preocupação do governo em relação à comunicação, à imagem do presidente Lula. A gente sabe que Pix é um assunto que vai de A a Z. Todo mundo é um queridinho do país e gerou uma preocupação grande também nas classes mais baixas, que são classes apoiadoras, em geral, do presidente Lula. Você estava na posse, acompanhando a posse de Sidônio Palmeira, que é o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência e que foi o responsável, o publicitário responsável pela campanha presidencial de Lula. Então, ele tem uma sensibilidade muito grande em relação ao cuidado com a popularidade do presidente. Minha pergunta para você, Pedro Teixeira: de que maneira essa preocupação ainda mais acirrada, demonstrada com a mudança no Ministério, a entrada de Sidônio Palmeira, ela impacta, né? Ela é impactada por essa mudança, essa revogação, esse recuo, por que não dizer, do governo, Pedro? Quero uma visão sua sobre esse aspecto da comunicação. Vou trazer um pouquinho de apuração para esse contexto, Débora. Aqui no Palácio do Planalto, conversando com integrantes do governo, eles entendem que essa era uma espécie de guerra perdida. Então, de fato, era melhor recuar do que ficar insistindo em algo que iria também atrapalhar a popularidade do presidente, que iria atrapalhar a popularidade do governo e que iria especialmente trazer uma preocupação para a população sobre este mecanismo de transação financeira que é muito popular. Como você disse, é um mecanismo que teve muita aceitação
da população brasileira e que foi criado e lançado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio ex-presidente ressalta em vários momentos que uma das suas principais decisões é justamente a criação ou, de certa forma, divulgação do Pix, porque o Pix foi discutido ainda na gestão do ex-presidente Michel Temer, mas que ele foi lançado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a ala bolsonarista trata o Pix como um dos principais acertos do ex-presidente. Então, mexer neste assunto, que é bastante popular e que, de certa forma, é muito utilizado pela população, poderia, de fato, atrapalhar a popularidade do presidente Lula e interfere diretamente na missão do Sidônio Palmeira, que assume a comunicação a partir de agora aqui no Palácio do Planalto. Ele tem, sim, essa missão de divulgar as notícias positivas do governo. Então, a decisão de recuar, de manter as regras anteriores, que, de certa forma, na avaliação até do próprio ministro da Fazenda, atendem um pouco a fiscalização que precisa ser feita pela Receita Federal para combater, por exemplo, eventuais irregularidades utilizando o Pix. Essa decisão de recuar é sim um mecanismo de garantir uma certa proteção à popularidade do presidente Lula, que as pesquisas apontam vem sofrendo algum tipo de queda, mesmo que pequena, tem alguns assuntos que são bastante sensíveis e certamente passou pela consultoria também do novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, na avaliação dele, passou pela avaliação dele, digamos assim, que a melhor decisão neste momento era recuar para evitar que mais notícias falsas sejam publicadas, criadas e que o reflexo dessa decisão não atrapalhe ainda mais o governo. O governo já entende que, de certa forma, a publicação desta normativa da Receita Federal atrapalhou um pouco. O objetivo é não atrapalhar mais ainda. Por conta disso, para não atrapalhar mais ainda, o governo vai levar a discussão para o Congresso. Ele quer incluir parlamentares, deputados e senadores nessa discussão para que eles também participem da votação desta medida provisória apresentada pelo governo, garantindo o sigilo bancário das transações via Pix e também garantindo que o governo não vai cobrar nenhum tipo de imposto nessas transações. Débora. Excelente, Pedro Teixeira. Obrigada por todas as informações e apurações. Excelente trabalho para você. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os telespectadores aí da CNN. Deputado, o senhor publicou um vídeo esta semana que viralizou, né? Eu recebi o vídeo em vários momentos, né? E houve críticas por parte do governo em relação ao seu vídeo. Como é que o senhor explica essa crítica aí? Como é que o senhor recebeu as críticas do governo federal e depois a decisão de revogar a medida? Pelo visto, o governo do PT tem muita dificuldade em lidar com a verdade. Afinal de contas, eu inclusive no vídeo falo que o Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser, e mostrei um histórico disso. Como, por exemplo, a promessa da picanha, que até hoje não veio, como, por exemplo, a promessa de não taxar as compras da China e estão sendo taxadas, e também a promessa da isenção de imposto de renda também não veio. Ou seja, há um histórico do PT, de fato, de enganar as pessoas. O vídeo ultrapassou 220 milhões de visualizações, e isso é muito mais do que um número, Leandro. Isso é uma demonstração fática de que as pessoas estão indignadas com um Estado que só toma dinheiro e não devolve isso para a população, em formato de segurança, de saúde, de educação. Pelo contrário, tem aumentado os gastos da presidência, batido recorde, tem feito festas com dinheiro público, como a gente já fez, e principalmente sendo irresponsável com o dinheiro do contribuinte, e por isso que viralizou, porque é verdadeiro. Agora, deputado, autoridades falam que devem abrir um inquérito para poder investigar parlamentares que divulgaram fake news. As autoridades não citam os nomes dos parlamentares. O senhor acredita que pode ser investigado? Eu estou sendo investigado porque eu chamei o Lula de ladrão. Ou seja, inquérito por inquérito, abrir mais um para mim e entrar na fila. Afinal de contas, se você é honesto aqui nesse país, a chance de você ser perseguido é gigantesca. Agora, saudades, né, de quando o Ministério Público Federal, de quando a PGE, de quando o STF se preocupava em investigar a facção criminosa, se preocupava realmente em olhar a corrupção que acontece dentro da política, as malas de dinheiro que foram encontradas, por exemplo, com Guedel. Saudade de quando, de fato, os criminosos eram os criminosos. E não quem faz um vídeo com um fundo preto, sem gastar um centavo de dinheiro público e simplesmente tendo ainda que combater ainda mentiras e ataques por boa parte de uma imprensa que é comprada por esse governo. Deputado, o senhor apresentou, se não me falha a memória, o senhor e mais outros 2 parlamentares apresentaram um projeto de lei, é isso? E também uma ação do Supremo Tribunal Federal sobre o caso da Receita?
Nós estamos elaborando uma ação de controle de constitucionalidade juntamente ao PL Nacional, é uma peça elaborada, mas, visto a revogação, de fato, não perde-se o mérito, né, nesse sentido. Tínhamos também outras PECs, inclusive uma outra PEC, né, que abrange também a questão do Drex, que há um intuito sim, pelo que a gente está vendo, de algumas pessoas já acabarem, né, com o papel moeda físico, e a gente sabe que isso daí é mais um controle mesmo do Estado, só que todas as ações que iríamos fazer judicial não vai ser necessário mais ser feito, porque de fato agora o Pix, digamos assim, voltou. Você aí, trabalhador informal, entregador de iFood, pedreiro, manicure, trabalhador informal, não mais terá, né, a lupa do governo em cima dos seus gastos. Agora, deputado, o que o senhor acha que aconteceu? Porque houve uma falha, alguns dizem, de comunicação do governo. O próprio governo fala que não, que a oposição que disseminou fake news nas redes sociais, e isso fez com que a população não entendesse o que estava acontecendo. A população ficou em dúvida porque se a informação era de que a Receita Federal iria monitorar a movimentação financeira até R$5 mil, a população ficou com receio de que caísse na malha fina e no futuro poderia aplicar uma multa da Receita Federal, né? E isso não foi esclarecido. Qual o ponto que o senhor destaca que o governo poderia destacar antes dessa medida? E era fake news, por que revogou? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. Afinal de contas, é impressionante, né? Eles comunicam algo, a gente recebe essa notícia, mostra a verdade, e eles simplesmente dizem que não, vocês são incapazes de entender. Só o governo do PT consegue entender as medidas deles. E se você discorda, ou se você faz um vídeo elucidativo, você é considerado um fascista, um nazifascista, como, por exemplo, não somente o Haddad, mas agora o novo, né, secretário de comunicação do governo, inclusive dou boas-vindas a ele, diz que a oposição ela é fascista. E todo aquele, né, que inclusive está a favor disso ou divulga essas informações também é. Ou seja, se você discorda de mim, você se torna um inimigo. Eu sou o contrário. Eu acredito que a gente precisa concordar e discordar. Deixei muito claro no meu vídeo que não importa se você é de direita, esquerda, centro, isso é uma luta que o Brasil uniu em prol de não ter o governo simplesmente tendo a possibilidade de ter uma lupa no seu dinheiro e, no fim das contas, poder aplicar ali um imposto que não estava sendo aplicado anteriormente. E essas pessoas, lembrando, são pessoas comuns, trabalhadoras, e que se elas não fazem isso, basicamente elas não conseguem sobreviver. Afinal de contas, o Estado brasileiro custa e muito caro. Passando para avisar que você, trabalhador brasileiro, pode voltar a usar o Pix sem a lupa do governo. O PT tentou monitorar o seu dinheiro, principalmente o do mais pobre, mas o povo se uniu na rede social e derrubamos a decisão. Apenas com um fundo preto e nenhum dinheiro público, lutamos contra todos os ataques de uma imprensa comprada e um governo que gasta milhões do seu dinheiro com marketing. Nunca subestime o poder de um vídeo, de um discurso ou de uma fala. O seu posicionamento importa e muito. Eu estou feliz por ter ajudado 220 milhões de brasileiros com um vídeo que ultrapassa 220 milhões de visualizações. Dia 15 de janeiro é um dia histórico para o Brasil. O dia que o Lula tentou parar o Brasil, mas o Brasil, por enquanto, parou o Lula. Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do Pix, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do Pix. Então a medida provisória reforça esses dois princípios e praticamente equipara o pagamento em Pix ao pagamento em dinheiro. O que isso significa? Que essas práticas que estão sendo utilizadas hoje, com base na fake news, de cobrar a mais por aquilo que é pago em Pix na comparação com o dinheiro, está vedado. Ou seja, o que você cobra em dinheiro, você vai poder cobrar em Pix. Você não vai poder cobrar a mais. Você pode até, por falta de conta bancária, não usar o Pix. O Pix não é obrigatório, a moeda é obrigatória. A medida provisória garante a não tributação da utilização dessa forma de pagamento e o sigilo na forma da legislação aplicável.